Esse é um púlpito profético para a nossa cidade, é um púlpito que dirige a nossa cidade em tudo aquilo que Deus quer fazer aqui nesse lugar. Quero só reforçar, hoje 4 horas da tarde, nós teremos nosso encontro de homens aqui na PIB-BH, lá no 4º andar do prédio anexo. Então você está convidado para participar conosco do nosso encontro de homens. E no próximo sábado nós teremos aqui uma imersão em gestão financeira de 1 às 19 horas. Às vezes você ocupa a sua agenda com muita coisa urgente. Eu quero chamar você para investir o seu tempo em algo que vai mudar o rumo da sua família, que vai mudar as próximas gerações, que é inteligência financeira, gestão financeira. Eu quero convidar você a participar conosco aqui no nosso auditório, próximo sábado, 1 hora da tarde. Abra sua Bíblia comigo em Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Ainda que demore, quando a crise testa a sua fidelidade, é o tema dessa mensagem. Quando a crise testa a sua fidelidade, ainda que demore, eu creio que essa é uma palavra de Deus para o seu coração também. Eu creio que Deus vai falar com toda a igreja nessa manhã, mas Ele tem uma palavra específica para você. Quem achou diz, achei. Quem não achou diz, espera aí. Tá bom, mas só um pouquinho, Abacuque 2, capítulo 2, verso 1, o texto também já está na tela para facilitar aí para você, você pode ler na tela. O texto diz assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor respondeu: escreva a visão, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim, ela não falhará, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fé e fidelidade. Pai, fala conosco nesta manhã, ó Deus, que a tua palavra viva e eficaz, que ela não volte vazia, que ela cumpra o teu propósito. Deus, há muitas pessoas aqui nessa manhã, há centenas de pessoas reunidas aqui, e eu peço ao Senhor que responda a oração que eles estão fazendo a Ti, que responda ao clamor, à intercessão, que nesta manhã o Senhor traga uma palavra de direcionamento, uma palavra de visão, uma palavra que vai alinhar mentes e corações em relação àquilo que o Senhor deseja fazer, e que teu nome seja glorificado hoje e para todos sempre, e toda a igreja diz. Queridos, diante desse texto eu aprendo que sempre haverá motivos para a gente se queixar. A primeira coisa que eu aprendo em Abacuque é que sempre haverá motivos plausíveis e justificáveis para você se queixar, para você lamentar, para você murmurar. O profeta Abacuque, no capítulo 1, nós lemos o 2, mas no capítulo 1, ele pergunta a Deus assim: prefeito, até quando o mal vai prevalecer? Até quando as coisas ruins vão continuar acontecendo? No capítulo 1, Abacuque, ele lamenta, ele se queixa, e ele tem motivos plausíveis para fazer isso. O interessante é que depois de lamentar, o Senhor vai trazer uma palavra para ele. Abacuque não está aqui apenas reclamando com Deus ou murmurando, como ele está tentando entender Deus. Deus, por que essas coisas acontecem? Deus, por que esse mal me sobreveio? Deus, por que o nosso povo está passando por isso? Ele não só está lamentando, ele está tentando entender. Mas agora no capítulo 2, Breno, Abacuque, ele não nega a sua queixa, ele também não vai, Valcene, espiritualizar a sua dor, não, ele vai subir no posto de sentinela, Bruno, com essa dor, com essa lamentação, Ivan. Na vida você sempre terá motivos plausíveis para reclamar, para lamentar, para murmurar, mas olha o que o texto diz: mesmo que você tenha motivos, permaneça, Nelson, permaneça. Mesmo que você tenha motivos, tome a sua posição, Sandra, tome a sua posição. Mesmo que você tenha todos os motivos plausíveis para lamentar, Renata, permaneça firme nesse lugar que Deus te colocou. Agora, sabe por que Deus nos diz isso nessa manhã?
Porque nos dias maus nós temos a tendência de fugir. Nos dias maus, nos dias das intempéries, nós temos a mania de querer escapar. Nós queremos abandonar. É nos dias maus do casamento que a gente quer abandonar o nosso cônjuge. É no período da crise que a gente quer abandonar o nosso chamado. E hoje eu quero dar um testemunho pessoal para vocês. Eu tomei posse como pastor dessa igreja, embora tenha sido nascido e criado aqui, mas eu tomei posse como pastor titular 7 de julho de 2018, num processo de revitalização dessa igreja. No ano passado, nós fechamos o primeiro ciclo, que é o ciclo do enraizar, e nós iniciamos agora um novo ciclo chamado germinar. Serão 7 anos trabalhando nesse novo ciclo. Mas eu confesso que neste início de ano, eu passei por uma crise pessoal. Tem gente que pensa que pastor não sofre, pastor sofre. Tem gente que pensa que pastor não tem crise de fé, pastor tem crise de fé. Tem gente que pensa que pastor é perene, equilibrado, mas não, a vida da gente também é uma montanha russa. E no início desse ano, eu passei por uma crise pessoal. E eu me questionei se o meu tempo à frente dessa igreja tinha se encerrado. E eu coloquei isso diante do Senhor, dizendo: Deus, às vezes eu sinto que o meu tempo se encerrou nesse lugar, mas eu quero entender do Senhor, eu não quero tomar uma decisão precipitada. Eu não quero, Deus, agir pela emoção, eu não quero, Deus, agir por aquilo que os meus olhos veem, eu quero entender qual é a direção que o Senhor tem para mim, porque eu quero estar aonde o Senhor deseja. E eu entrei então num tempo com a minha família de jejum e oração. Depois eu busquei na palavra direcionamento, busquei conselhos em amigos que direcionam a minha vida e pedi a Deus muitas confirmações se era para eu ficar aqui ou não. E sabe, João, nada do que eu pedi a Deus, Deus me deu. Mas interessante porque apesar dele não ter me dado aquilo que era tangível e palpável para mim, ele me deu outras coisas que não são tangíveis e palpáveis. E quando eu estava retirado, num retiro silencioso, orando e jejuando, sabe o que Deus me deu? Deus me mostrou o rostinho dos idosos da nossa igreja. Ele me mostrou, dona Noemi, o seu rostinho. E ele me lembrou de todos os domingos que você vem aqui me dar um abraço. Ele me mostrou o rostinho da dona Terezinha, da Nazaré, do seu Wilson Raimundo. E ele começou a me mostrar o rostinho de todos os idosos da nossa igreja. Algumas famílias, que eu não vou citar o nome, Deus começou a me lembrar. Algumas crianças, como especial, Deus me mostrou, Cíntia, o João. Deus me mostrou o João. Deus me mostrou a Maria Júlia. Deus começou a me mostrar algumas pessoas da nossa igreja. E é muito interessante porque eu pedi motivos tangíveis e palpáveis para permanecer. E Deus me pediu fidelidade sem motivos. Deus pediu fidelidade ao povo, não à situação. Deus pediu fidelidade ao povo, não aquilo que era palpável, não. Eu sentindo que deveria ser fiel à minha trajetória ministerial, e Deus dizendo: não, você tem que ser fiel às pessoas que eu te dei para pastorear. Eu estou te dizendo isso porque, da mesma forma que eu passei alguns meses atrás por dias maus, por uma crise de fé, talvez você também esteja passando por um momento difícil na sua vida. Talvez você também esteja se questionando: será que eu estou fazendo o que Deus realmente quer? Será que eu estou aonde Deus quer? Será que é isso mesmo a vida? Será que é isso mesmo acordar, dormir e pronto, a vida passou? E é interessante que no dia mau é que propostas vão aparecer para tirar você do seu propósito. Propostas tentadoras para tirar você do seu propósito. Nos dias maus, o bom virá para tentar anteceder aquilo que é ótimo que Deus tem para você. É no dia mau, no dia da crise, que a gente chuta o balde, que a gente abandona tudo, Léo. É no dia mau que a gente faz isso, mas nestes dias, olha o que a Bíblia diz, eu ficarei no meu posto, Álvaro, eu ficarei aqui. Eu tomarei posição, Arlécio, e eu aguardarei, Léo, aquilo que o Senhor vai falar. Eu vou permanecer no meu posto, eu vou aguardar, Beatriz, aquilo que Deus vai falar. Abacuque questiona Deus, Priscila, no capítulo 1, mas agora no capítulo 2, ele sai da queixa. Ele deixa a queixa lá no capítulo 1, e agora no capítulo 2, ele diz assim: Deus, eu vou ficar fiel.
Xande, eu vou ser fiel, eu vou permanecer. Interessante que sentinela, gente, quem conhece um pouco de história, geografia, quem conhece um pouco da história da humanidade, sabe que sentinela não dorme. Sentinela fica fiel ali naquele posto. Os militares presentes aqui nessa manhã sabem que o sentinela é aquele que observa ao longe, tentando enxergar o que vai acontecer. Sentinela não é quem fica nas redes sociais esperando um rios profético, esperando uma mensagem profética. Não, ele permanece fiel na presença de Deus, aguardando a palavra que dirige a vida dele. Não seja dirigido pelas redes sociais, não seja dirigido por rios proféticos. Algum tempo atrás era caixinha de promessa, hoje é rios proféticos. Não, porque apareceu um rios lá e falou que eu tinha que fazer. Meu Deus, você é dirigido por Deus, pela palavra do Senhor, não por um rios, não por uma mensagem no seu Instagram. Com Abacuque nós podemos aprender que fé madura não é ausência de crise, Sidney. Pastor René Toledo, fé madura não é ausência de dor. Fé madura, Rodrigo, não é ausência de questionamentos. Fé madura é saber aonde você pode levar a sua dor. Fé madura é saber a quem você vai apresentar o seu problema. Abacuque, olha o que o texto diz. Ele vai apresentar a dor dele a Deus em cima do monte. Ele não diz, eu vou reclamar de novo. Ele diz, agora eu vou subir no meu posto, Ademilson. Eu já reclamei, eu já falei, agora eu vou tomar posição. Interessante porque ele diz que ele vai subir no monte, Bruna, não apenas para ouvir, mas para ver aquilo que o Senhor vai fazer. Sabe o que nós viemos fazer aqui nessa manhã? Não apenas ouvir a respeito do futuro, mas ver o futuro, porque o futuro ainda não está construído, ele é construído pelas decisões que eu e você tomamos aqui, neste lugar. E nós estamos sim construindo uma cidade melhor, um estado melhor, uma nação melhor, deixando para as próximas gerações um país muito melhor para se viver. Você crê nisso? Eu não sei o que você está passando, mas hoje eu vim aqui para te dizer, tudo bem. Você é um ser humano, você não é um robô. Você não tem superpoderes, você é um ser humano, tudo bem. Agora, uma vez que você já questionou, uma vez que você já murmurou, Deus te chama a assumir posição de sentinela. Hoje Ele te chama a esperar com esperança. Hoje Ele te chama a olhar o futuro, a ter olhos de esperança, estar sensível ao que Ele vai fazer. E é nesse lugar que nesta semana eu decidi ocupar. Quem tem me acompanhado um pouco mais de perto, quem tem caminhado comigo sabe que nesta semana eu decidi ocupar o lugar de sentinela. Eu disse, Deus, eu já apresentei para o Senhor as minhas angústias, mas agora eu vou permanecer fiel aonde o Senhor me plantou. O Senhor me plantou na primeira igreja batista de Belo Horizonte, eu vou permanecer fiel, e eu vou aguardar, porque aquilo que o Senhor disse vai acontecer. A segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que foi neste lugar de sentinela que Deus falou com Abacuque. Não foi lá quando ele murmurava, não foi lá na reclamação dele, mas foi quando ele não viu, foi quando ele não sentiu, Léo, mas ele falou assim, eu vou ocupar. Foi ali que Deus falou, Sidney, quando ele decidiu ser fiel. E sabe o que Deus falou? Escreva a visão. Valceni, escreva a visão. Olha o que o Senhor diz no verso 2, escreva claramente a visão. Deus está dizendo para a gente, olha, não escreva a sua crítica, escreva a visão. Não escreva a sua reclamação, escreva a sua visão. Não escreva a sua murmuração, escreva a sua visão. Tem gente que tem caderninho de reclamação, mas não tem caderninho de resposta de oração. Tem gente, Ale, que tem caderninho para registrar as suas feridas, as suas dores, mas não registra as suas vitórias. Querido, o que Deus está nos ensinando nessa manhã é que reclamação a gente fala com Ele e esquece. A gente registra as vitórias. Murmuração, Ivan, a gente fala com Ele e coloca nas mãos dEle, confia nele, e a gente registra, Adelina, as vitórias. Tem gente escrevendo reclamação, mas não o que Deus disse. O que muda a minha e a sua vida não é o que a gente fala com Deus, é o que Deus fala conosco.
Então você lá está escrevendo o que você quer falar com Deus, mas você parou para escrever o que Deus falou com você, as palavras que Ele deu para o teu casamento, as palavras que Ele deu para a vida dos teus filhos, a palavra que Ele deu para a tua geração, você escreveu? Então escreva, porque nos dias maus é isso que você tem que ler. Escreva, porque no dia nublado, no dia chuvoso, o que você tem que ler é o que Deus falou que vai acontecer. Escreva e deixa visível, não é só escrever, não é só pôr no caderninho, Ivone, e guardar. Escreva no banheiro, lá no espelho da sua casa. Coloca um quadro na parede da sua sala, coloca no seu celular, porque o texto diz assim: escreva, para que você possa enxergar nos dias maus. Como que eu e você precisamos nos dias maus relembrar o que Deus disse? Não é, Cássia? Como que a gente precisa nos dias de crise relembrar o que Deus falou conosco? Por isso, escreva. Você precisa mudar de postura, voltar para a sua posição, você precisa escrever. No início do meu ministério aqui, quem está aqui desde 2018 ou antes sabe, não foi fácil. E no momento de esgotamento emocional, eu também me retirei, como fiz no início desse ano, me retirei, fui para um lugar sozinho, ler a palavra e buscar de Deus uma direção para esta igreja. E Deus falou: escreva. E eu escrevi. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus nos deu. Eu quero mostrar para vocês a visão do próximo ciclo, porque foi nesse lugar de sentinela de novo que Deus falou ao meu coração. Então a nossa visão agora é uma igreja que evangeliza e discipula através das células para transformar a nossa cidade. A gente sabe que a transformação nunca foi do macro para o micro, é sempre do micro para o macro. Toda transformação genuína começa dentro de casa. Família forte, cidade forte. Família forte, igreja forte. Então nós somos uma igreja que transforma a cidade através das células nas casas, onde cada casa representa a nossa igreja. Nós temos hoje células espalhadas em Belo Horizonte inteiro, prefeito. Nós temos células espalhadas em Contagem, em Betim, em todas as cidades ao redor da nossa igreja. Olha a nossa missão: levar as pessoas a se tornarem mais parecidas com Jesus. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso maior exemplo, João. Eu sei que eu cumpri a minha missão com você, quando você hoje é alguém que a gente olha e fala assim: eu vejo Jesus na sua vida. Essa é a nossa missão, os nossos valores, presença de Deus. O que nos faz diferentes é a presença, é a mão do Senhor sobre o seu povo. Em toda a história da humanidade, quando Deus mandou as 10 pragas do Egito, nada aconteceu com o povo dele. Quando você vê um período de pandemia, a igreja cresce ainda mais, crises econômicas, a igreja cresce ainda mais, perseguição, a igreja cresce ainda mais. Por quê? Porque nós temos a presença. Mas nós devemos ser também o quê? Um povo irrepreensível. Nós devemos ser exemplos em todas as áreas da vida. Nós não podemos, ter dívidas, ter o nome sujo. Nós não podemos ter um mau testemunho onde nós trabalhamos. Nós temos que ser irrepreensíveis. Outro valor, a constância, como foi honrado as pessoas aqui. O voluntariado, a nossa igreja, ela é uma igreja de voluntários. O pessoal chega 6 horas da manhã para lavar o banheiro, para varrer esse chão, para lavar ao redor e o entorno da igreja. Eu cheguei hoje, os nossos voluntários estavam lavando o entorno da igreja, toda a calçada ao redor da igreja estava sendo lavada por voluntários. A generosidade, nós estamos hoje aqui, mas tem uma equipe nossa lá em Juiz de Fora, lá em Lubá, nós estamos sendo representados, tem lavanderia, como teve no dia que estourou a barragem lá em Brumadinho, a nossa denominação batista completamente atuante por conta da generosidade do povo de Deus. Nós somos uma igreja que cultiva a gratidão e que também cultiva a honra. Agora, eu escrevi o que Deus me deu. E você tem escrito o que Deus te falou? Onde foi que você escreveu as palavras que Deus deu para a tua casa? Onde foi? Caiu no esquecimento? Será que hoje você está aqui, mas anotando o que Deus está falando com você? Porque o que muda a sua vida não é o que você fala com Deus. O que muda a sua vida é o que Deus fala com você. Eu posso me esquecer do que eu falei com Deus, mas eu jamais, Elza,
posso me esquecer do que Deus falou comigo. Escreva aquilo que Deus está falando com você. Olha o que Deus diz em terceiro lugar: pode demorar, mas vai acontecer. Glória a Deus, igreja. Aquilo que Deus disse, a palavra que Deus te deu, vai acontecer. Eu sou testemunho disso, gente. Há 7 anos atrás, quando Deus me deu a palavra de que essa igreja estaria revitalizada, de que nós veríamos hoje tudo o que nós estamos vivendo, era difícil de acreditar. Era difícil de acreditar que um dia teríamos um auditório tão grande como esse, com tantas pessoas, com crianças tão lindas quanto o Ben, que está ali no colo da Nath. Era difícil de acreditar na restauração do nosso prédio, mas está aqui, aconteceu, porque pode demorar, mas vai acontecer. Você crê? Olha o que o verso 3 diz: pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim, não falhará, ainda que se demore, espere-a. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Tem gente que porque demora desiste. Tem gente que porque está demorando, a pessoa abandona o processo. Tem gente que porque demora, ela começa outra coisa. Já viu isso? Tem gente que está sempre começando uma coisa nova. Ela está sempre plantando e nunca colhendo, porque às vezes demora. Mas o texto diz que existe um tempo designado. Isso significa, Lê, que Deus não trabalha com atraso. Deus vem nos preparando para aquilo que Ele deseja fazer, pastor Daniel. Deus está nos preparando. Não existe atraso. A pandemia não pegou Deus de surpresa. As crises que nós passamos e vivemos não nos pega de surpresa. Existe um tempo designado. O tempo designado é quando o Kairos de Deus encontra o Cronos. É o tempo da oportunidade, quando Deus olha lá de cima e diz assim: você está pronto, agora eu vou fazer. O texto diz, a visão fala do fim. A visão não está falando de hoje. A visão não está falando de agora. A visão não está falando deste momento. O texto diz, a visão fala do fim. Porque a demora é um teste de fidelidade. A demora é um teste de fidelidade. É fácil ser fiel quando já está nas suas mãos. É fácil ser fiel, Lucas, quando já é tangível. É fácil ser fiel quando você pode segurar. Mas é difícil ser fiel quando você não vê, não sente e não pega. Né, doutor Marcelo? É difícil, mas é um teste de fidelidade, ainda que demore. Olha o que o texto diz: espere, porque Deus tem compromisso com a palavra dele, Fred. Pode esperar, Deus tem compromisso com o que Ele falou. Deus não é homem, Osmar, para que Ele minta, e nem filho do homem para que Ele se arrependa. Ainda que demore, Neuza, pode esperar, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ainda que demore, espere, porque aquele que começou a boa obra, Adelina, Ele é fiel para completar. Ainda que demore, espere, porque nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para os seus. Ainda que demore, espere, porque se Deus prometeu, Ele cumprirá. Glória a Deus. Deus está aqui dizendo, Elvira, que a visão não vai atrasar, ela tem um tempo certo. Deus está aqui dizendo para a gente, tudo vai acontecer no tempo dele. E sabe qual é o tempo certo? Quando você está pronto, quando você está preparado. Então, ao invés de orar dizendo, Deus faz mais rápido, eu tenho que orar dizendo, Deus me prepara. Ao invés de dizer, Deus me dá, eu tenho que dizer, Deus, eu estou preparado, Wesley, para receber. Eu estou pronto para ganhar, porque Deus não vai me dar nada que vá prejudicar a minha vida, o meu casamento, o meu ministério, a minha família. Deus vai te preparar para receber, e no tempo certo, quando você estiver maduro, porque a exposição só é boa para quem está pronto. Tem muita gente querendo ser exposto, mas o problema da exposição é que a exposição expõe. E quando você é exposto, o que as pessoas vão ver ao teu respeito? Quando você é exposto, as pessoas vasculham a sua vida.
elas checam o seu passado, elas procuram coisas para dizer sobre você. Então, muito mais do que querer ser exposto, é eu querer ser preparado para essa exposição. Tem gente que é um excelente vendedor, você promove ele a supervisor, ele é demitido, porque ele nunca foi preparado para aquela posição. Então, a espera de Deus é fidelidade de Deus. A espera é um tempo de amor, porque é o tempo que Deus está te preparando, para que quando você receba, Breno, seja exponencial. Quando você receber, Léo, vai ser exponencial. É por isso que às vezes, Whindersson, demora. Então a nossa oração tem que ser qual? Deus me prepara para ser mais fiel. Deus me prepara para ter mais caráter. Deus, Claudinei, me prepara para ter mais integridade. Deus me prepara para resistir às tentações. Deus me prepara para não ceder às propostas. Deus me prepara para ser fiel até o fim. Em quarto lugar, sabe como que nós nos preparamos? Olha o que o texto diz: o justo viverá pela fé e pela fidelidade. O justo viverá pela fé e pela fidelidade. Preparo, gente, não é controle. Ser preparado não é tentar controlar a situação. Viver o tempo de preparo não é tentar manipular a Deus. Ah, Deus, eu vou fazer isso para o Senhor fazer aquilo. O tempo de preparo não é tentar forçar a barra. A palavra hebraica usada aqui significa fidelidade, significa não apenas acreditar, não significa apenas um tiro no escuro, uma aposta em Deus, significa permanecer firme como alguém, Beatriz, que vai receber, você vai receber, nós vamos receber, vai acontecer. É por isso que eu não vou sair daqui, porque vai acontecer. O justo viverá não pelo controle das pessoas, não pela manipulação emocional, mas pela fidelidade que Deus tem com ele. Abacuque está olhando para o avanço da Babilônia, cenário, caos. A Babilônia está avançando sobre Israel, o cenário é de caos, mas Deus não promete para Abacuque ausência de crise. Deus promete vida no meio da crise. Deus promete proteção no meio da crise. Deus promete unção no meio da crise. Foi no meio das 10 pragas do Egito que o povo de Deus foi guardado. Foi no meio da tribulação que o povo de Deus foi protegido. É no meio das dificuldades que o povo de Deus mais floresce. O texto deixa claro aqui que o que mata a gente não é a Babilônia. O que mata a gente é a falta de fé. O que mata você não são as suas dificuldades financeiras, são as distrações. O que mata muitas famílias não são as crises e nem as lutas, mas o recuo no momento da dificuldade. O que mata muita gente é que na hora da dificuldade a pessoa chuta o balde e ela abandona aquilo que Deus mandou ela fazer. Mas a Bíblia diz: o justo não vive porque o cenário melhora. Ele vive porque Deus é fiel, ainda que o cenário seja de crise. Glória a Deus, igreja. Deus está falando com você. O justo é identificado por uma fidelidade. E de acordo com a Bíblia, fidelidade não é manter, fidelidade é você multiplicar. Na parábola dos talentos, por exemplo, aquele que recebeu um talento e ele manteve aquele talento, a Bíblia chamou ele de servo mau e servo infiel. Ou seja, numa perspectiva humana, quando você me entrega algo e eu te devolvo igual, eu sou fiel. Mas na perspectiva do reino de Deus, se você me entregou uma coisa e eu entreguei igual você me deu, eu sou infiel a Deus. É por isso que eu trabalho tanto e me entrego tanto, sabe, de sexta para sábado, nós tivemos aqui uma madrugada maravilhosa. Mais de 50 juniores, se eu não me engano, viraram a madrugada aqui conosco, no acampa dentro, e eu vendo aquela banda de juniores, os meninos pequenininhos, cantando, tocando, eu fiquei pensando assim: Deus, vale a pena, eu estou sendo fiel, porque eu estou multiplicando os talentos que o Senhor me confiou. E quando eu saí lá de cima e desci aqui para o nosso auditório, e nós tínhamos aqui muitas pessoas que viraram a madrugada inteira, prefeito, em oração pela nossa cidade, em oração por aquilo que Deus está fazendo, Sandra. E eu pensei: Deus, é isso.
Ser fiel é multiplicar. Então, querido líder de célula, se você recebeu uma célula nas suas mãos, para você ser fiel a Deus e você está entregando ela menor, ou da mesma forma, a Bíblia chama isso de infidelidade. Se você lidera um ministério, o seu ministério está recuando, está diminuindo, a Bíblia chama isso de infidelidade. Se Deus te deu um casamento e o seu casamento não está crescendo e florescendo, a Bíblia chama isso de infidelidade. Maridos que estão aqui, você não foi chamado para fazer a manutenção do seu casamento, você foi chamado para fazer a tua esposa florescer. Esposas, vocês foram chamadas para potencializar a vida dos seus maridos. Pais, vocês foram chamados para discipular, mentorear os seus filhos, a fim deles florescerem, frutificarem e multiplicarem. Fidelidade tem a ver com multiplicação. Agora olha para a sua vida e faça uma reflexão. Você tem sido fiel a Deus? Talvez por uma perspectiva humana, sim. Deus, está aqui o que o Senhor me deu. O Senhor me deu uma esposa, ela está aqui, toda quebrada, machucada, ferida, mas está aqui. Não, isso não é fidelidade. Deus, o Senhor me deu filhos, mas estão aqui, nas drogas, vivendo uma vida imoral, mas está aqui. Não, isso não é fidelidade. Fidelidade é quando a gente multiplica. E para multiplicar tem que ter joelho no chão. Para multiplicar tem que ter vida de jejum e oração. Para multiplicar tem que ter muito trabalho. O Senhor faz aquilo que você não pode fazer, mas aquilo que você pode está nas suas mãos. Aquilo que eu e você não podemos fazer, Luiz, nós entregamos ao Senhor, mas aquilo que nos cabe, nós nos dedicaremos para fazer. Recuar, gente, de acordo com esse texto, é abandonar a nossa fé. Nós não podemos recuar. Nós não podemos abrir mão do nosso chamado, nós não podemos abrir mão do nosso ministério, nós não podemos abrir mão do nosso propósito. O justo viverá pela fé. Entre a visão e o cumprimento dela existe um espaço chamado fé. E nesses espaços não sobrevivem os apressados ficam pelo meio do caminho. Nesse espaço entre a visão e o cumprimento da visão sobrevive quem tem fé. Você tem fé? Amém, igreja? Você tem fé? Fé não é uma aposta em Deus, fé não é um tiro no escuro, fé é você conhecer a Deus, conhecer o caráter de Deus, conhecer a vontade de Deus, conhecer a fidelidade de Deus. Eu quero fechar a minha palavra, já quero chamar aqui o nosso time de louvor e adoração, quero fechar minha palavra dizendo que no capítulo 1, Abacuque questiona a Deus, no capítulo 2, Deus responde, no capítulo 3, Abacuque adora. Mas quando Abacuque para adorar, o cenário ainda, Arlésio, não tinha mudado. No capítulo 1, ele murmura, questiona. No capítulo 2, Deus fala com ele. E no capítulo 3, ainda que não tenha acontecido, o Abacuque começa a adorar. Olha o que o texto diz no capítulo 3, verso 17. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei o Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ó soberano Senhor, o Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como do cervo, me faz andar em lugares altos. Olha o que Abacuque está dizendo. Olha o que Abacuque está dizendo. Ainda que não floresça, ainda que não haja o vide, ainda que não haja o fruto, ainda que não haja alimento, ainda que eu não pegue, ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, eu vou adorar o meu Deus. E talvez este seja o exato momento da vida em que você está. No momento em que Deus disse, mas você ainda não viu. Deus disse, mas ainda não aconteceu. Deus disse, mas você ainda não pegou. Deus disse, mas ainda não é tangível. Deus disse, mas ainda não é tangível. E o nosso papel nessa manhã é louvar ao Senhor, exaltar ao Senhor, porque a fé madura não se baseia quando eu pego, a fé madura se baseia porque eu acredito numa cidade melhor. Eu acredito num estado melhor. Eu acredito numa nação melhor. Eu acredito numa igreja mais engajada.
Eu acredito numa PIB ainda mais viva. Eu acredito numa igreja ainda mais generosa. Eu acredito numa igreja que investe nas próximas gerações. Eu acredito numa igreja que faz ação social. Eu acredito. Mas ainda que não seja tangível e palpável, eu estou aqui louvando, porque vai acontecer. Porque nós vamos desfrutar, nós vamos receber. E para fechar essa mensagem, eu termino contando uma história. Conta que um dia um pai levou um filho pequeno para plantar uma árvore no quintal. Quantos aqui já plantaram uma árvore na vida? Levanta a sua mão. Que privilégio, né? Poder plantar uma árvore. Eu lembro que no centenário da nossa igreja, se eu não me engano, nós plantamos umas 100 unidades de plantas aí, de árvores pela cidade. Que privilégio é poder plantar uma árvore. E esse pai levou um filho pequeno. Aquele momento de pai e filho, levou o filho pequeno para plantar uma árvore no quintal da sua casa. O menino ajudou a cavar o buraco, com a mãozinha dele, ele foi lá cavando o buraco. Com a mãozinha dele, ele foi preparando a terra. E com a mãozinha dele, aquela mãozinha bem pequenininha, ele pegou uma sementinha e colocou ali dentro. Passado alguns dias, 3 dias depois, o menino olha para o pai e fala assim: pai, cadê a árvore? O senhor falou que a gente plantou uma árvore aqui, mas eu não estou vendo a árvore, eu não estou vendo nada. Pai, será que eu posso abrir o buraco para ver se já tem árvore lá dentro? O pai falou assim: não, filho, tem que deixar a sementinha lá. No 5º dia, o menino olhou para o pai e falou assim: pai, eu acho que não está funcionando, porque ainda não tem árvore. Eu não estou vendo nada, pai, não está funcionando. Deixa eu abrir, porque talvez se eu pegar essa sementinha e colocar em outro lugar, talvez ela vai nascer mais rápido. O pai falou assim: não, filho, tem que deixar. No 7º dia, ele falou assim: pai, agora eu cansei, não aguento mais de esperar. Eu vou abrir esse buraco, a gente vai tirar essa semente, a gente vai plantar outra semente, porque essa semente aí não dá, essa semente não é boa. O pai olhou, sorriu para ele e falou assim: filho, se você ficar arrancando para ver se está crescendo, nunca vai criar raízes e nunca vai crescer. Se você ficar arrancando o que você está plantando, isso nunca vai crescer. E talvez eu não esteja falando aqui só de sementes. O que é que você está querendo arrancar? O que é que você está querendo tirar? O que é que você está querendo acelerar? Porque aqui tem uma chave. Tem promessa que não está morta, só está criando raiz. A sua promessa não morreu, ela só está criando raiz. Ela só está crescendo primeiro para baixo, porque aquilo que Deus vai te dar é tão grande, que se não tiver sustentação na chuva cai. É tão grande, que se não tiver fundamentos na crise cai. E Deus não quer te dar algo que vai cair. Deus não quer te dar um casamento que vai acabar. Deus não quer te dar filhos que vão se perder. Deus não quer te dar finanças para destruir o teu casamento. Deus não quer te dar ministério para você se vai descer. Ele quer te dar algo que vai ser relevante para essa cidade, mas que você vai conseguir ser fiel a Ele até o fim. Tem visão que não está atrasada, ela está no tempo certo, porque ela só está se fortalecendo debaixo da terra. Você não vê, mas Deus está trabalhando no subterrâneo. Você não vê, mas Deus está trabalhando debaixo da terra. Hoje o Senhor está aqui dizendo para você: pare de arrancar o que eu te mandei plantar. E queridos, eu falo que o púlpito da PIBBH é um púlpito profético e apostólico, porque foi isso que Deus me disse, porque eu não estava vendo. Eu estava dizendo: Deus, nós precisamos de uma igreja mais engajada. A cidade está clamando por ajuda. Juiz de Fora pediu ajuda, Ubá pediu ajuda, Zona da Mata. Deus, cadê o teu povo? Eu não estou vendo a igreja engajada, Senhor. Eu estou vendo o povo passando por crises, dificuldades e recuando. E Deus falou: não arranca, eu estou fazendo crescer.
Não tira debaixo da terra, porque eu estou fundamentando esse povo, eu estou levantando esse povo para que mais de uma vez eles se tornem a primeira igreja batista de Belo Horizonte, uma das maiores plantadoras de igrejas que já existiu nessa nação. Eu estou levantando esse povo de novo para enviar também homens e mulheres para fazer política pública. Eu estou levantando esse povo como bons profissionais para serem relevantes nas suas áreas de atuação. Não arranca porque você não viu, eu estou fazendo crescer, eu estou fundamentando. Eu não sei se essa palavra é para você, mas essa palavra veio para mim, e eu creio que essa palavra tem a ver com o futuro dessa igreja. O justo viverá pela fé. Se você está quase recuando, se você está quase desistindo, se você está cansado de esperar, hoje é dia de permanecer. Pode parecer que está demorando, você não está vendo, mas Deus está criando raízes. Você não viu, mas as raízes cresceram antes que a planta florescesse. A raiz cresceu primeiro. É exatamente isso que Deus está fazendo na sua vida. E eu quero orar por você, porque eu sei que você vai ter um 2026 desafiador. 2026, pode escrever o que eu vou te falar, vai nos levar ao nosso limite. Porque 2026 é o ano que Deus escolheu para fazer grandes coisas no mundo inteiro. E eu não sei se você está vendo, eu não sei se você está percebendo, eu não sei a leitura que você está fazendo de todos os eventos históricos que estão acontecendo no mundo, mas tudo está confluindo para um grande mover de Deus nas nações. Então eu vim aqui para te dizer, não desista da fé cristã, não desista da sua comunidade de fé, não desista do chamado que Deus te deu, não desista do seu propósito. Se você ainda está vivo é porque Deus quer te usar. Se Ele não quisesse te usar, Ele já tinha te levado para a glória. Mas se você está aqui, não importa quantos anos você tem, Deus ainda tem propósito para a sua vida. Então Elvira, nós vamos até a última gota de suor, até a última batida do nosso coração, nós vamos permanecer fiéis, e no final de tudo, a gente vai olhar para trás, prefeito, vai falar assim, valeu a pena, valeu a pena. Eu quero orar por você, mas eu quero orar por você que estava quase desistindo assim como eu. Quero orar para Deus te renovar como Ele me renovou nesse retiro espiritual que eu fiz. Eu quero orar para Deus te dar uma visão nova. Quero orar por você. Então você que está aí nessa posição, fique de pé onde você está. Eu quero interceder a Deus pela sua vida. A obra é sua, Pai. O Senhor é o grande engenheiro dessa obra, o grande arquiteto, o grande maestro. Nós somos apenas os teus músicos, ó Pai. A música é tua. Então toca, Senhor, nas nossas vidas uma música nova, Senhor. Toca nas nossas vidas um ritmo novo, um cântico novo. Coloca hoje nos nossos lábios um cântico de louvor, um cântico de adoração. Renova o teu povo na tua presença. Tua palavra diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Essa é uma palavra e uma promessa do Senhor. Para você que está cansado, para você que pensou em desistir, há uma promessa de renovo, há uma promessa de alívio, e eu peço a Deus que complete a obra que Ele começou. Traga, Deus, alívio, traga refrigério, traga renovo, Pai. Fortaleça a fé, fortaleça a esperança, fortaleça a perseverança, fortaleça a constância, Pai. Eu peço ao Senhor pelos casamentos. Faz com que cada casal que aqui está, Deus, faz com que cada casal que aqui está entre na melhor fase do seu casamento. Que eles vivam um casamento jamais vivido. Aumenta o amor, a alegria, a fidelidade, a lealdade. Aumenta, Senhor, a amizade entre os casais, Pai. Eu peço ao Senhor pelos pais e filhos, ó Deus, que o Senhor venha renovar a amizade entre eles, que haja de novo um elo forte
desperte, que haja de novo, Deus, uma conexão espiritual. Eu peço ao Senhor pela salvação das pessoas, eu peço ao Senhor por libertação dos adictos, ó Pai, eu peço ao Senhor por despertamento, eu peço ao Senhor por confirmação de identidade e confirmação de propósito, e eu peço ao Senhor, Deus, que aquilo que o Senhor disse que aconteceria, que o Senhor venha confirmar no coração daqueles que aqui estão, para que eles possam avançar, sabendo que pode demorar, mas vai acontecer, pode demorar, mas eles vão receber, pode demorar, mas eles vão viver, porque o Senhor tem compromisso com a sua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz...